Nós leremos a partir do versículo de número 31. Lucas 22, a partir do versículo de número 31. Assim diz a santa palavra do Senhor. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, nós estamos aqui diante de uma cena muito impactante da Tua Palavra. E, ó Deus, talvez é fácil para o coração de cada um de nós pensar como Pedro pôde atuar desta maneira. Mas nós sabemos que qualquer um de nós, no lugar dele, faria igual ou pior. Ó Deus, porque nós nascemos em pecado. Nossa natureza, ó Deus, ó Pai, humana é pecadora, ó Deus. E nós te agradecemos porque se cremos em Cristo Jesus foi porque Tu plantaste uma nova natureza em nosso coração. E nós temos a vida de Deus em nós. Ó Deus, mas continuamos nessa luta espiritual até o dia em que for retirado de nós o velho homem. Ainda, Deus, ó Pai, que já não sejamos mais escravos do pecado. Ó Santo Deus, nessa noite fala conosco, Pai, que essa pregação exalte o Teu nome e exalte o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que cada um dos que aqui está tenha um encontro vivo e pessoal com o Senhor, por meio da exposição da Tua Palavra. Ó Deus, que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. E se alguém aqui hoje ainda tem dúvidas de qual será a sua condição no tribunal de Deus, que no nome de Jesus o Senhor, Deus, ó Pai, enche esse coração de fé dessa pessoa, para que ela de fato, ó Deus, ó Pai, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e seja declarada justa no Teu tribunal, no tribunal íntimo da consciência também. Deus, abençoa cada irmão que aqui veio, cada um que trabalhou com afinco para que nós aqui estivéssemos. Abençoa aqueles que estão conosco pelo Facebook e pelo YouTube. Que cada um de nós, ó Deus, seja edificado por Ti mesmo e que essa noite seja marcante para a nossa vida. Fala aos nossos corações, nós damos toda a glória, toda a honra ao nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Desde a metade, amados irmãos, da primeira década do século 21, no Brasil, nós começamos a nos familiarizar com os tribunais. Desde o começo do julgamento do mensalão, se tornou normal o Supremo Tribunal Federal entrar na sua casa na hora do jornal à noite, ou então nas notícias na internet, você ficar sabendo. Depois do mensalão veio a Operação Lava Jato e já fazem mais de 12 anos, 10 anos que nós estamos sempre acompanhando notícias de julgamentos, de corrupção, de políticos que traem a nação e a confiança do povo. E alguns julgamentos têm trazido verdadeira alegria para o país e têm dado a sensação de que a justiça está sendo cumprida. Mas diante de todos esses julgamentos que se colocam diante de nós, eu queria perguntar para você, qual é o maior dos tribunais? O maior tribunal será o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o TJSP? Ou o maior tribunal será o Superior Tribunal Militar do Brasil, o STM? Ou o STJ, o Superior Tribunal de Justiça? Não, pastor, o maior tribunal é o Supremo Tribunal Federal. Não, talvez você diga, pastor, o maior tribunal é a Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Ou então você, não, pastor, é o Tribunal Internacional de Haia, que julga muitos casos internacionais. Qual será o maior dos tribunais? Amados irmãos, o maior dos tribunais é o Tribunal do Deus Eterno. Porque a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante de Deus para sermos julgados no tribunal
do Santo Deus. Esse tribunal existe desde a eternidade. E nesse tribunal a justiça de fato será feita. E ninguém que de fato não tenha crido em Jesus passará impune. Porque verdadeiramente Deus sempre cumpre a sua justiça. Os tribunais humanos podem errar. Nos tribunais humanos, juízes podem ser comprados. Infelizmente, nós já ouvimos diversas histórias de juízes que foram comprados ou tergiversaram a lei com o propósito de agradar alguém a quem deviam favores ou seguindo qualquer ideologia contrária à Constituição. Nós somos testemunhas disso, amados irmãos. Mas há um tribunal onde a verdadeira justiça sempre é cumprida. E esse é o tribunal de Deus. Qual é a sua posição no tribunal de Deus? Esse texto que lemos, amados irmãos, está inserido num momento extremamente importante. São os momentos que antecedem a morte vicária do Senhor Jesus na cruz do Calvário para pagar o pecado do seu povo. Então ele ceia com os seus discípulos, e depois da ceia, mesmo diante de uma tragédia tão grande que vai acontecer diante dos olhos dos discípulos, eles estão entenebrecidos e não se preocupam com o grande sacrifício que Jesus fará, mas eles estão debatendo uns com os outros para saberem quais deles é o maior, são os maiores. E aqui então eles estão debatendo, estão brigando, dizendo: eu vou ser maior, e Jesus se levanta para eles e diz o seguinte: entre vocês não é assim, no mundo os maiorais mandam, os benfeitores governam, mas o maior entre vocês é aquele que serve. Eu mesmo, filho do homem, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Provavelmente, irmãos, Pedro foi um dos que estava envolvido naquela terrível discussão, porque logo em seguida desse fato, o Senhor Jesus olha para ele e diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E Jesus então começa a confrontar a Pedro. Ao olhar para esse verbo reclamou aqui, amados irmãos, a ideia desse verbo é que Satanás pediu, amado irmão, para pegar Pedro. A ideia desse verbo, esse verbo significa pedir. E usado no sentido positivo, ele poderia ser pedir para ver o bem de alguém. Mas usado no sentido negativo, significa pedir pela destruição de alguém. Esse verbo também pode ser traduzido como reclamou, peneirou ou como demandou. Eis que Satanás abriu uma demanda no céu contra Pedro. Então, diante dessa acusação, dessa petição feita ao Supremo Tribunal Celestial, nós vemos aqui desenhado nesse texto, amados irmãos, diante dos nossos olhos, o tribunal de Deus. E eu gostaria que você observasse bem o texto, para olhar para a sua vida, para que você possa se posicionar e dizer qual é a sua situação no tribunal de Deus. Ao olhar para o texto, amados irmãos, nós aprendemos que no tribunal de Deus está o acusador. No tribunal de Deus está o acusador. Jesus se refere a Pedro dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás, amados irmãos, fez uma petição a Deus, abriu uma demanda no céu. Ele disse: Deus, Pedro não é quem disse, e eu quero ter a oportunidade de provar isso. A ideia do texto aqui de Jesus, irmãos, é que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. O trigo era peneirado da seguinte maneira, amado irmão: quando alguém peneirava o trigo, colocava na peneira e jogava para cima, quando estava ventando, e o vento batia e levava tudo que era palha embora, e só o verdadeiro trigo caía na peneira. Então outra vez aquele que peneirava jogava o trigo para cima, e vinha então o vento e soprava toda a palha, e só o verdadeiro trigo puro caía na peneira. Então Satanás está dizendo que Pedro é palha, Pedro não é trigo, Pedro é um farsante, Pedro é um mentiroso, Pedro não é servo de Deus, e Satanás pede pela destruição de Pedro. Nesse tribunal, irmãos, está o acusador, o inimigo das nossas almas. A Bíblia chama de Apolion. A Bíblia chama de o acusador, aquele que se rebela contra Deus, contra toda a verdade, contra o povo de Deus. Esse ladrão é experiente em suas acusações. Lá no princípio, na criação, ele foi quem conversou com nossa primeira mãe,
cheio de tergiversações e mentiras, propôs diante dos olhos dela que Deus era mau e por causa disso não desejava que o homem tivesse o mesmo conhecimento que ele. E a mulher olhou para o fruto, acreditou na mentira e o pecado entrou no mundo e nós vivemos todas as mazelas da história da humanidade por causa desse falso acusador. Jesus disse que esse ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. No tribunal de Deus está o acusador. Certa feita, ele acusou um dos homens mais piedosos da história da humanidade. O livro de Jó começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, e o seu nome era Jó. Ele era o homem mais rico do Oriente, ele tinha 11.500 animais, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de bois e 500 jumentas, amados irmãos, 11.500 animais. E além disso tudo, ele era um homem tremendamente piedoso, tinha muitos empregados, tinha 10 filhos, os seus filhos convidavam uns aos outros para os banquetes, depois dos banquetes ele reunia os filhos e orava por eles e os consagrava a Deus, pedindo perdão a Deus pelos pecados deles. A Bíblia nos conta a história que houve um dia em que os filhos de Deus vieram se encontrar com Deus, e está falando dos anjos. E Satanás veio no meio deles naquele dia. Não me pergunte como foi isso, a Bíblia não é clara, eu não sei, não estive no céu ainda, não sei onde foi esse encontro, não sei como é que funciona tudo isso. Mas o verdadeiro fato é que o Senhor virou para Satanás e falou para ele assim: onde você tem andado, Satanás? E ele virou e mostrou para todo mundo que ele é o maior turista que existe. Eu estou andando pela terra e passeando por ela. Se você é viajado, você não viajou a metade que o capeta viajou, né? Porque ele anda pela terra passeando e rodando por ela. Ele é o maior de todos os turistas, né? E aí então, Deus fala para ele assim: observaste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele, claro, o Senhor cercou Jó com sebe, protegeste a obra de sua mão, abençoaste a sua família. Ele não falou assim, mas quase que falou desse jeito até eu, mas isso ele não falou não. Que ele não tem jeito não, irmão, ele já está perdido, está detonado, está acabado. Então, ele falou assim: por que o Senhor abençoou ele desse jeito? É claro que ele vai te servir. E Deus falou para ele: tá bom, eu aceito o desafio. Vai lá e toca em tudo quanto ele tem, Satanás falou, e você verá se ele não blasfema na tua cara. Deus falou: pode ir, não encosta nele, mas tira tudo que ele tem. E num dia, Jó, aquele abençoado homem, com centenas de empregados, milhares de animais, se levantou. E de repente, alguém chega para ele contando a triste notícia que assaltaram o rebanho das ovelhas, caiu fogo do céu, consumiu as jumentas e os bois. De repente veio também o inimigo e levou 3.000 camelos caríssimos de uma vez só. E se não bastasse perder todo o seu patrimônio num só dia, Jó quebrou o homem mais rico do Oriente num dia só. Pior do que isso, os seus 10 filhos estão reunidos numa casa, e a Bíblia diz que vem um vento do Oriente e bate nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre os 10 filhos de Jó, e os 10 filhos de Jó morreram de uma vez só. E naquele momento você talvez esperaria que um homem que não estava acostumado com a tragédia reagiria de maneira desesperada. A Bíblia diz que Jó se levantou, rapou a sua cabeça em atitude de humilhação, rasgou suas vestes, expressando o seu sofrimento. Era assim que os orientais faziam quando sofriam, ouviam um escândalo, rasgavam as vestes. E ele prostrou-se em terra e adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Perdeu seus 10 filhos de uma vez só. Perder um filho é algo terrível, irmão. É uma das maiores dores que uma pessoa pode enfrentar nessa terra. Perder 10 de uma vez só é algo indescritível para mim. Pois bem, Jó permaneceu crente. A Bíblia conta que depois de um certo tempo, outra vez vieram os anjos comparecer diante da presença de Deus. E Satanás veio no meio deles. E Deus perguntou onde é que ele tem andado. E ele falou assim: passeando pela terra e andando por ela. Ele gosta de turistear. E de repente então, Deus vira para ele: observaste meu servo Jó?
Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, embora me incitastes contra ele sem causa, ele mantém a sua integridade. Já é a terceira vez que o próprio Deus diz que Jó é homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É a avaliação de Deus. Então Satanás, não querendo reconhecer porque é soberbo, porque perdeu aquele desafio, diz: toca na pele dele e verá se ele não blasfema na sua cara, olho por olho, dente por dente, encosta nele e vai ver se ele não blasfema contra ti. Deus fala: pode ir, pode tocar na saúde dele, só não tira a vida. E Satanás veio, irmãos, e encheu Jó de tumores, desde a coronilha da cabeça até a ponta do dedão do pé. E a Bíblia diz que Jó, naquele dia de desgraça e tristeza, sentou-se para raspar os seus tumores e as suas feridas com cacos, sentado na cinza, chorando de maneira angustiante. A sua mulher não aguentou tal sofrimento e falou: chega, Jó! Está na cara que Deus não gosta de você. Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó vira para ela e fala assim: você fala como qualquer maluca? Temos recebido o bem de Deus, nós vamos receber também o mal? A Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Satanás demandou contra Jó. E Deus, na sua soberania, permitiu, para mostrar que quando alguém de fato crê no Senhor, essa pessoa crê no Senhor de todo o coração. Independentemente da provação, quem é crente pode permanecer fiel. É muito importante, irmãos, que nós reconheçamos que o inimigo das nossas almas se levanta algumas vezes para nos atacar. E se levanta, amado irmão, dentro da permissão da soberania de Deus. E esse ladrão quer roubar, quer matar, quer destruir você. Eu quero desafiar você a entender que a sua maior luta não é contra o sangue, contra a carne. A sua maior luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. E você precisa entender, amado irmão, o que Satanás faz contra você. Porque você que é cristão de fato e verdadeiramente convertido é a habitação do Espírito Santo. E Satanás, amado irmão, não toma o domínio de quem é a habitação do Espírito Santo, porque o Espírito já habita em você. Então o que Satanás vai fazer com quem é verdadeiramente cristão? Ele faz duas coisas. Ele, em primeiro lugar, ele tenta te seduzir. Ele coloca diante dos seus olhos aquilo que vai te atrair. Se o seu problema é dinheiro, o seu desejo é ficar rico, ele vai te colocar numa situação no trabalho em que você pode se corromper, roubar e ficar rico de maneira equivocada. Mas se o seu problema é a sexualidade, então o Senhor vai colocar uma mulher extremamente bonita lá no trabalho para tentar seduzir você. Ou você, minha irmã, vai estar no trabalho e vai chegar um camarada alto, elegante, bonitão e vai falar: você está tão linda hoje, você vai ficar tentada se derreter por ele. Satanás vem tentando seduzir você. A primeira estratégia é levar você a pecar contra o seu Deus e mostrar que você é infiel contra o seu Senhor. Quando você então se mantém fiel e fica firme, então ele vem contra você com truculência. E ele então tenta trazer tristeza para o seu coração. Tenta sugerir no seu ouvido que Deus não te ama. Tenta sugerir que Deus não se preocupa com você. Ele tenta fazer com que todas as coisas ao redor de você deem errado. Ele tenta trazer uma tristeza imensa para o seu coração. Ele tenta sugerir coisas na sua cabeça de maneira que você pense que até que ele entrou na sua cabeça, mesmo não tendo entrado. Ah, amado irmão, ele é experiente nessa tática. Ele seduziu nossa primeira mãe, mas quando não seduz, ele ataca, ele bate. Sedução e opressão é a tática do inimigo contra o cristão. Mas você tem que ficar de pé e preparado, porque você sabe que Cristo Jesus já triunfou dos principados e potestades na cruz. Ele morreu por você. Ele pagou a sua dívida. Ele pagou pelos seus pecados. Creia no Senhor. Você não precisa viver com medo do diabo. Satanás, irmão, não é onisciente.
Tem gente que fala, pensei tal coisa, será que o diabo está sabendo? Não, o diabo não sabe o que vai na sua cabeça. Só Deus é onisciente, só Deus conhece todas as coisas. Satanás não sabe o que vai no seu cérebro, nem no seu coração. Lógico que ele é experiente, e sendo experiente, ele interpreta, e ele sabe muito bem quais são as suas tentações, e ele então pode colocar diante de você aquilo que quer, que vai te derrubar. Mas o que vai na sua mente, o que vai no seu coração, só Deus sabe. Você sabe da seriedade do inimigo que você enfrenta, mas você não precisa viver com medo dele, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você é habitado pelo Espírito Santo de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus. Que nessa noite então você mude os seus conceitos a respeito do diabo. Eu gosto muito de uma frase de Lutero. Lutero diz, amados irmãos, que Satanás é o cachorro na corrente de Deus. Se Deus diz para ele, Rex, pega, ele vai correr para pegar. Mas se Deus fala para ele, Rex, deita, ele sai para deitar. O Senhor é soberano. Satanás é mau, ele quer destruir você, mas ele não atua contra a sua vida fora da permissão de Deus. Ele é o seu acusador, mas o seu Deus é soberano. Ele domina sobre tudo. E se o Senhor alguma vez está permitindo que o diabo ataque você, é para que você se volte para o Senhor, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você entenda que nunca ninguém te amou como um Deus que deu Jesus na cruz para pagar os seus pecados. No tribunal de Deus está o acusador. Ele é um inimigo experiente e forte, mas não tenha medo dele, se você crê em Cristo Jesus como Senhor. Agora, se você não crê, você estará em sérios problemas diante deste inimigo. Talvez você me pergunte, pastor, quem mais estará no tribunal de Deus? No tribunal de Deus está o acusador, mas no tribunal de Deus está o acusado. Quem mais está no tribunal de Deus? No tribunal de Deus está o acusador, mas no tribunal de Deus está o acusado. Olhe comigo para o texto. O texto diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Irmão, quem está falando com Pedro não é qualquer pessoa. Quem está falando com Pedro é o Rei da Glória, é o próprio Filho de Deus, a maior autoridade do universo, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus se dirige a Pedro e chama pelo nome duas vezes, Simão, Simão. Repete o seu nome, chamando a sua atenção, acentuando que está lhe dizendo algo tremendamente importante. Jesus está dizendo, Satanás abriu uma demanda contra você, quer peneirar você, quer destruir a sua vida. E diz, eu roguei por ti, você não vai desfalecer, vai ser difícil, mas eu vou te dar a vitória. E Pedro, amados irmãos, reage de uma maneira que nos deixa perplexos. Uma declaração de Jesus deveria levá-lo ao quebrantamento, ao arrependimento e a um pedido de socorro. Mas ele, irmãos, está dominado pela soberba. Veja como ele reage. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto aí contigo, tanto para a prisão como para a morte. Em outro momento em que Jesus falou para os discípulos que eles iriam negar o Senhor, ele falou assim, Senhor, esses todos aí podem negar o Senhor. Eu não, eu jamais. Eu morro pelo Senhor. Pedro é soberbo. Pedro se acha melhor do que ele de fato é. Ele é acusado no tribunal de Deus e é encontrado culpado. E o seu pecado é um dos pecados que mais ofendem a Deus. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Irmãos, um dos pecados que Deus mais odeia é a soberba. Porque o soberbo, ele se acha bom, ele acha que não precisa de Deus, ele se coloca sobre os demais, e todo aquele que se exalta, Jesus disse, será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Ah, meu amado amigo e irmão, Deus resiste ao soberbo, a Bíblia diz. Imagine, se alguém é soberbo, se alguém é orgulhoso, Deus se levantará contra ele. Mas a Bíblia diz que aos humildes Deus dará a sua graça. Pedro está no tribunal de Deus, é acusado, é culpado,
arrogado, é soberbo. Mas além de ser soberbo, é traidor. Porque ele diz aqui: estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Jesus diz a ele: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Pedro é traidor. Pedro é culpado da mais alta traição. Tendo professado que não faria, Jesus disse a ele: antes que o galo cante nessa madrugada, você me negará 3 vezes. E você se lembra, irmão, da cena? Lá está Pedro, Jesus foi preso, está na casa do sumo sacerdote, e Pedro entra para se esquentar na fogueira, e a criada diz: você é um deles. Ele diz: eu não, você está doido, é qualquer outro menos eu. E ele está lá na fogueira, e o texto diz, o segundo texto que nós lemos nessa noite, diz que Pedro seguia Jesus de longe. Esse é o perigo de seguir Jesus de longe. É melhor, mesmo na hora do sofrimento, estar com Jesus perto. A Bíblia diz então que Pedro está lá na fogueira, e o outro passou e falou assim: você é um dos tais. Ele disse: eu não, de jeito nenhum, você está maluco? Não sou não, nem conheço esse homem. E aí então, daqui um tempo, amado irmão, continua ele lá, e passa outro e diz: você é galileu, sua fala não nega, eu conheço o seu sotaque, você estava com ele no jardim. E a Bíblia diz, irmão, que Pedro até praguejou, até palavrão falou, para dizer que não era de Jesus. E aí então, quando ele terminou de fazer aquilo, irmão, a Bíblia diz que o galo cantou. Imagine o galo cantando, e o Senhor Jesus sai lá de dentro, e o Senhor Jesus olha para ele. Imagine o olhar do Senhor Jesus atravessando o olhar de Pedro. A Bíblia diz que ele caiu em si e se lembrou do que o Senhor disse, e saindo chorou amargamente. O Senhor Jesus olhou para ele. Só o olhar já falou mais do que 1000 palavras. Cristo tinha dito a ele, e ele refutou a Jesus, e agora estava comprovado que ele negou o Senhor. Pedro é acusado, Pedro é culpado, Pedro é soberbo, Pedro é traidor. Meu querido irmão, eu quero perguntar a você, antes que você crucifique a Pedro nessa noite, se nesse culto o Senhor permitisse que baixássemos um telão aqui, e nesse telão nós passássemos todas as cenas da tua vida, como você seria encontrado no tribunal de Deus? Mas se nós não passássemos somente todas as cenas da sua vida, porque talvez você é uma pessoa tremendamente correta e nunca pisou na bola, nem em público nem no privado, então imagine se nós passássemos nesse telão todos os seus pensamentos. O que você faria? Alguma vez, meu irmão, você já caiu em pecado de uma maneira tal que você sentia que Satanás estava ali zombando da sua cara e rindo de você? Olha aí teu servo, Deus, esse diz que te ama, esse diz que te conhece, esse diz que crê em Jesus. Satanás joga na cara, irmão. Satanás joga na cara. Quais foram os feios, horríveis e tristes pecados que você cometeu? No tribunal, você é o acusado. E não há esperança para você se você tentar manter sua justiça própria. Você precisa reconhecer que é pecador, que é miserável, que os seus pecados ofenderam a santidade de Deus, que os seus pecados fizeram com que o Filho eterno de Deus tivesse que morrer numa cruz. O seu pecado é grave, ele ofendeu a Deus, e por causa do seu pecado, você merecia ir para o inferno. Pedro é culpado, eu também, você também. Nós pecamos contra Deus, muitas vezes com soberba, muitas vezes com alta traição. E se o Senhor fosse nos tratar conforme os nossos pecados merecem, nós estaríamos perdidos. Amados irmãos e irmãs, se nós temos consciência de quem nós somos, não haverá lugar para soberba na nossa vida. Não deve haver lugar para o orgulho nos nossos corações, porque nós ofendemos a um Deus santo,
Talvez você comece a achar bom, você veio para a igreja, você começou a exercer seus dons, de repente você começou a tocar no louvor, começou a se destacar, ou começou a dar aula na escola dominical, começou a pregar e todo mundo começou a elogiar, nossa, como você prega bem, e no fundo você começou a achar que você era bom, e quando você achou que era bom, você perdeu, caiu em soberba, ofendeu a Deus da sua santidade, merecedor do inferno você é. Você quis dividir a glória que era de Deus com você. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que nós nos humilhemos diante da presença do Senhor. Porque nós não somos dignos da bondade e do amor de Deus. Reconhecendo os nossos pecados, nós deveríamos chorar diante do Senhor pelos mesmos. Clamar o seu perdão e a sua misericórdia. E entender que se nós somos os acusados e culpados, é porque merecemos por causa dos horríveis, tristes e feios pecados que nós cometemos contra o nosso Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E agora, amados irmãos e irmãs, o que faremos? No tribunal de Deus está o acusador. No tribunal de Deus estamos nós e Pedro os acusados. Quem poderá nos ajudar? Como diz aquele programa que você gosta de assistir. Graças a Deus, porque no tribunal de Deus está o advogado. No tribunal de Deus está o advogado. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de dizer a Pedro que Satanás o demandou, Jesus, com uma conjunção adversativa e com um pronome enfático, ele diz: Pedro, quem assumiu a sua defesa fui eu. Todas as vezes que Jesus usa o verbo eu, amado irmão, é que ele quer destacar a sua glória, a sua grandeza e a sua divindade. E ele então começa com esse verbo aí no versículo 32. Eu, Pedro, fui eu, Pedro. Presta atenção, o Filho de Deus. Eu, porém, contrariando essa demanda, eu me levantei contra ela, roguei por ti, Pedro. Eu te defendi, Pedro. Eu me levantei e clamei por você, eu intercedi por você, eu o defendi diante do tribunal eterno. Louvado seja Deus, irmãos. Que bênção maravilhosa é se você está numa querela, numa contenda, que você tem um advogado bem preparado. Mas a maior de todas as bênçãos é quando você tem o maior de todos os advogados. É Jesus, quem deu a vida na cruz para nos salvar. Por isso que Pedro diz, amado irmão, filhos meus, João diz, filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O pecado agora na vida do crente é um acidente, não é regra. Mas se todavia alguém pecar, ou seja, se você passar por esse acidente, advogado temos junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo, ele obedeceu à lei. Ele tem todas as credenciais. Ele não estudou na USP, ele não estudou na Mackenzie, ele não estudou em Harvard, ele não estudou em Princeton, ele não estudou em Yale, ele não fez a Complutense de Madrid, ele não fez a Pontifícia Universidade Católica de Roma, não, ele não fez Oxford, ele não estudou em Cambridge, mas ele tem as melhores credenciais, porque só ele tem o título de justo. Só ele é perfeito. E ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, diz o texto. Não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Advogado temos junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Quem defende você no tribunal de Deus é aquele que é justo pelo seu caráter, mas ele foi a propiciação. Sabe o que é propiciação, meu irmão? Não é um palavrão, não é um xingamento, não. Propiciação é sacrifício que desvia a ira. No Antigo Testamento, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação, amado irmão, ele entrava lá no tabernáculo e sobre a arca havia uma plataforma onde haviam dois anjos cujas asas se tocavam, e aquele lugar no Santo dos Santos era o lugar onde estava a presença de Deus. Ali era o propiciatório. Então o sacrifício era feito, o sacerdote entrava e aspergia o sangue naquele lugar, e quando o sangue do cordeiro era aspergido ali, significava que os pecados do sacerdote e os pecados de Deus estavam perdoados, porque a ira de Deus foi vindicada. Propiciação significa sacrifício que desvia a ira. É como se Deus viesse irado contra você, com sua lança, como um juiz, correndo para te destruir. E Jesus Cristo entra no meio
e recebe o peso da lança da ira de Deus contra o pecado em seu lugar. Você tem o maior de todos os advogados. Ele pode dizer: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Eu roguei por ti. Louvado seja Deus. Que bênção que nós temos o maior advogado. E ele rogou para o fortalecimento da nossa fé. Ele disse para Pedro: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Louvado seja Deus. O seu advogado, meu irmão, a Bíblia diz, vive hoje nos céus, em Hebreus diz, à destra de Deus, para interceder sempre por você. Você tem um advogado junto ao trono do Pai, um sumo sacerdote, que ora por você o tempo todo. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça. E aí o Senhor diz mais: porque eu intercedi por você, Pedro, você vai mudar de vida, você vai se converter. Tu, pois, quando te converteres, ou seja, irmão, a intercessão de Jesus não é intercessão de moleque, não é intercessão que não vale nada. A intercessão de Jesus é eficaz, porque Jesus orou, Pedro vai ter a sua fé fortalecida e vai se converter. Todo aquele que tem a intercessão do Senhor Jesus, amado irmão, terá a sua vida mudada. Porque quem está intercedendo é o sumo sacerdote eficaz, que pagou pelos nossos pecados na cruz, e a intercessão dele é sempre aceita pelo Pai. Então você não precisa ter medo, porque sempre o que Jesus pede por você vai ser aceito, porque Ele é o Filho eterno do Pai, e Ele tem todas as credenciais como o melhor advogado que existe para interceder por você. E a intercessão dele, irmão, além de fortalecer a nossa fé e mudar a nossa vida, faz de nós obreiros frutíferos do seu reino, porque ele diz a Pedro: tu, pois, quando te converteres, o texto diz claramente, fortalece os seus irmãos. Que bênção maravilhosa que a intercessão de Jesus livra você da pena do pecado. A intercessão de Jesus transforma a sua vida, fortalece a sua fé, mas a intercessão de Jesus capacita você para ser uma grande bênção nas mãos de Deus, para ser uma grande bênção no reino de Jesus. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Que bênção maravilhosa. O Senhor muda a nossa vida, irmãos, não para que nós vivamos para nós mesmos, mas o Senhor muda a nossa vida para que nós vivamos para servi-lo e para que sejamos uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Louvado seja Deus, irmãos, porque no Supremo Tribunal Celestial nós temos o maior advogado. Pastor, como é que eu contrato a defesa desse advogado? Deus já contratou ela para você, mas a maneira de recebê-la é o seguinte: é reconhecendo que não há Deus tão justo como o justo juiz que é o Senhor, reconhecendo que as acusações feitas contra você são verdade, e Satanás não sabe nem a metade, porque ele não sabe o que passou na sua cabeça. Mas você também tem que reconhecer que nunca ninguém amou você como Jesus, que deu a vida na cruz do Calvário em seu lugar. O mar da ira de Deus caiu sobre ele, quando ele gritava: Deus meu, por que me desamparaste? Ele recebia ali toda a voracidade da ira de Deus contra si, para que você não fosse lançado no inferno, para que você fosse declarado justo no tribunal de Deus, para que você fosse selado com o Espírito Santo no momento em que cresce, para que você fosse reconciliado com Deus, deixando de ser inimigo de Deus e se tornou amigo de Deus, para que você fosse adotado pelo Pai, e agora, além de estrangeiro, você se torna filho de Deus e recebe essa bênção maravilhosa da adoção. Tudo isso você tem, meu querido amigo e irmão, minha querida irmã, está unido espiritualmente a Cristo pela fé, por obra do Espírito Santo, só porque o seu advogado deu a vida na cruz por você. Então, se você quer receber a defesa do doutor Jesus, se arrependa hoje dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia que nunca ninguém te amou como Ele. Creia que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Creia que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Creia que Ele é o seu Senhor e Salvador pessoal. Creia que Ele amou você e te comprou com o sangue dEle, e por causa da obra dEle, ninguém arrebata você das mãos do Senhor Jesus. Creia em Jesus e você será salvo. Jesus é o grande advogado. Ao final dessa mensagem, irmãos, o texto não expressa claramente, mas eu não creio que seja pecado imaginar, se a nossa imaginação estiver dentro das Sagradas Escrituras.
Imagine comigo agora, então, que você está no tribunal. Você é réu, está sentado ali. E de repente, então, se levanta o seu opositor, o promotor. O juiz dá a ele a oportunidade para falar. E ele começa, meritíssimo dos meritíssimos, maior autoridade do universo. Esse homem, essa mulher, eles dizem que são teus servos. Mas eu os vi contando uma mentira para se mostrar melhores do que são no trabalho no dia de hoje. Eu a vi envolvida com um esquema de corrupção, desonrando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que é teu servo. Na semana passada, ele contratou uma prostituta de luxo e foi com ela para um hotel e achou que ninguém tinha ficado sabendo. Ela diz que é tua serva, mas ela só fala mal das pessoas, ataca as pessoas na igreja, nas conversas, e perdeu tanto juízo que faz até nas mídias sociais. Não vejo como o Senhor não vai destruí-lo. Desça sobre ele a espada da sua ira. Esse é um hipócrita, ele não merece ser chamado seu filho. E você agora no tribunal começou a encolher e dizer, eu estou acabado, eu estou perdido, não tem esperança para mim. Ele está certo em tudo. E quando você está bem acabado, se levanta o advogado e diz, meritíssimo dos meritíssimos, maior autoridade do universo, Deus infinito, eterno, imutável, incomparável, glorioso, santo Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. É bem verdade que esse pobre pecador é culpado de tudo que se lhe acusa e de muito mais, porque o acusador não pode ler os seus pensamentos nem ver os sentimentos do seu coração. Mas, meritíssimo dos meritíssimos, a quem eu chamo de Pai, eu que sou um contigo desde antes da fundação do mundo, fui separado por ti, para pagar as dívidas deste pecador. E ele é culpado de tudo que se lhe acusa, mas eu na plenitude dos tempos me fiz homem. Eu caminhei nas estradas poerentas da terra, eu ouvi os maiores insultos, eu fui desrespeitado, eu não fui considerado, e no auge da minha vida adulta me cravaram numa cruz, e eu recebi, ó meritíssimo dos meritíssimos, toda a ira do Senhor contra o pecado. E ali naquela cruz, quando eu gritei, está consumado, o véu do santuário se rasgou, para que todo aquele que crê em mim, como teu filho amado, seja salvo. E esse pecador é culpado de tudo, mas ele é escolhido do Senhor, e ele creu em mim, e eu paguei a dívida dele. E de repente então, meu irmão, o seu coração se enche de alegria, e naquele tribunal, você ouve o juiz bater o martelo e dizer, eu te declaro justo, pela fé no meu filho Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos mais nenhuma dívida no tribunal de Deus. Você não tem culpa alguma na presença do Senhor. Você foi declarado justo pela fé. E toda a justiça que Cristo pagou por você, agora foi creditada em sua conta. Além de não ser mais devedor, você tem um saldo infinito da justiça de Cristo em seu favor, de maneira que nenhum dos seus pecados poderá tirar você das mãos de Jesus, se você de fato creu nele. Que nessa noite você se arrependa dos seus pecados, que você crê em Jesus, e que no tribunal da sua consciência você ouça a sentença celestial. Eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Crê em Jesus e você será absolvido. Crê em Jesus e você será salvo. Crê em Jesus e você será perdoado. Crê em Jesus e você será declarado justo no tribunal de Deus. Contrate hoje o maior advogado e seja reconciliado com o Pai, transformado pelo Senhor maravilhoso. Que Deus abençoe sua vida, que Jesus seja o seu advogado. Creia nele, que ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nessa noite?
Você ouviu essa mensagem e creu em Jesus e disse: pastor, eu creio em Jesus. Está contratado esse advogado. Mas eu tenho olhado para o meu próprio pecado, pelas palavras do acusador. Eu quero confiar na grandeza do meu Redentor. Eu quero reconhecê-lo comigo todo dia. Eu sou defendido pelo advogado. Se você crê em Cristo, meu irmão, e quer viver como quem tem o maior de todos os advogados, com a consciência tranquila, em paz e feliz, eu queria orar por você. Onde você está, por favor, coloque-se de pé nessa noite. Diga: Jesus é meu advogado. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. Eu creio nele como meu Salvador pessoal. Que Deus abençoe. Eu quero ser defendido por Ele, hoje, amanhã e para sempre. Se você já creu, ficar de pé não salva, que salva é a fé em Jesus. Mas se você quer que eu ore por você, coloque-se de pé. Eu quero orar pela sua vida. Que você sempre contemple a grandeza do seu advogado. Que você não perca o maravilhamento com a grandeza de Jesus. Mas que você reconheça que o seu Senhor é maior do que tudo e do que todos. Eu vou orar pelos irmãos nesta noite. Depois da oração nós seremos conduzidos em um cântico pela nossa querida Lia. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado pela justiça que vem da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Pai do céu, perdoa-nos por todos os pecados que cometemos contra Ti. Alguns os cometemos por omissão, Deus. Alguns os cometemos sem saber porque somos pecadores. Mas mesmo assim somos culpados disso, porque a ignorância é culpa também. Mas alguns nós cometemos descaradamente, deliberadamente, Senhor. Estamos conscientes da nossa podridão diante de Ti. Mas obrigado pelo grande advogado que é Jesus. Obrigado por esse amor maravilhoso. Obrigado porque Ele deixou toda a riqueza que tinha e se fez pobre por amor de mim e dos meus irmãos. Obrigado, Deus, ó Pai, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ó Pai, obrigado porque naquela cruz Ele sabia que veria o penoso fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Porque com o seu conhecimento o servo Jesus tem justificou e ainda justificará muitos, porque as iniquidades de todos nós o Senhor levou sobre si. Senhor, muito obrigado por esse amor maravilhoso. Obrigado por esse grande perdão. Obrigado por toda essa justiça em nossa conta. Obrigado por saber que nós não temos dívida nenhuma no Teu tribunal. Pelo contrário, somos aceitos. Ó Deus, ó Pai, entramos em festa na Tua presença. Porque agora o Senhor não é nosso inimigo, o Senhor é nosso Pai. Pai, ajuda-nos a contemplar a grandeza do nosso advogado, do nosso Redentor. Ajuda-nos a amá-lo cada dia mais e mais. Ajuda-nos a desejá-lo, a buscar a comunhão com Ele, pela leitura da Tua palavra, pela oração. Ajuda-nos a crer nele nas provações ínfimas desta vida, porque nenhum problema se compara ao poder e à glória desse advogado tão grandioso que é Jesus. Ó Deus bendito, louvado seja o Teu nome pelo grande Salvador que temos. Deus, eu quero Te pedir que nesta igreja Cristo seja exaltado sempre, sobre tudo e sobre todos. Levanta bem alto Ele aqui, ó Deus, que aqui se veja a cruz, que todas as vezes que aqui pregarmos, ó Deus, homens crucificados, escondidos detrás da cruz, para que brilhe aqui a glória do Senhor. E para que as pessoas, vendo a Tua palavra se levantar aqui, creiam no Senhor, e aqui sejam curadas, sejam reconciliadas, sejam restauradas em suas famílias, sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus maravilhoso, nessa noite eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe quem nos ouve, que quem está na internet nos escutando, creia hoje em Jesus e seja transformado pela obra do Espírito Santo no coração. Salva muito povo aqui na Unida, que essa notícia de que nós temos um advogado para nos defender no tribunal de Deus esteja na boca de cada um de nós, que compartilhemos com os nossos amigos, para que mais deles tenham essa defesa maravilhosa e entrem para a nossa família, que é a Igreja de Cristo. Abençoa Teu povo nesse lugar, derrama sobre ele bênçãos sem medida e dá-nos gratidão, alegria e confiança nesse grande advogado que é Jesus. Nós oramos
em nome de Jesus. Amém.